Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E voltamos com a nova edição do programa. E o tema de hoje, que nós escolhemos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, é sobre o objetivo da religião espírita. Porque toda religião, nós sabemos, que tem a sua meta, o seu objetivo. E toda religião deve ter o objetivo de melhorar a alma do homem. E este é o objetivo também da religião espírita, porque a religião espírita é uma religião cristã. Saída do Evangelho é o cristianismo que volta para ressuscitar o que Jesus ensinou naquela época. E então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase de Jesus, o Cristo de Deus, ele dizendo aos apóstolos, naquela época, que a arrancada seria toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Será arrancada toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Mas que planta é esta na linguagem do Evangelho? Na linguagem de Jesus, que era uma linguagem toda emblemática, era simbologia para se fazer a interpretação. E então a árvore que Jesus se referia seria toda doutrina que falseasse seus princípios em seus objetivos. Seria também toda criatura que seria boa, o que é boa apenas em aparência, mas que não são boas por dentro, apenas de aparência. Aí seria ou está dentro desta frase de Jesus, dessa parábola, vamos dizer, em que toda planta que o Pai dele, o Pai Celestial, nosso Pai também não plantou, será arrancada. Também é neste princípio, também no princípio da mediunidade, todo médium que não produz, isso nas hostes do Espiritismo, toda mediunidade que não é produtiva, ela também não será extinta, mas será transformada em outra faculdade que depois dê uma produção ao próprio médium, mas que não produz, mostrando que tudo na natureza que Deus coloca em nossas mãos é com utilidade e tem uma meta, tem um objetivo para produzir, porque somos espíritos inferiores, espíritos atrasados, e Deus coloca em nossas mãos a virtude, ou seja, a graça das virtudes e da capacidade pessoal para produzir em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos necessitados. Nós apagamos aqui o ventilador que está prejudicando a nossa garganta. E de maneira que a pergunta das pessoas é de que qual o objetivo da religião espírita? Ora, o objetivo da religião espírita é moralizar o homem, transformar o homem mau em um homem bom, transformar o orgulhoso em um homem humilde, ou seja, transformar o orgulho em humildade, transformar virtudes negativas em virtudes
positivas e construtivas. A exemplo, transformar egoísmo em caridade, em generosidade, transformar vaidades em modéstia, transformar inveja, despeito em desprendimento, que é outra grande virtude. Então esse é o objetivo do Espiritismo. E mostrando também, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fazendo os comentários, ele diz que naquele em quem a ideia do mal existe, o progresso está para se fazer. E naquele em quem a ideia do mal existe, mas essa pessoa reage, luta, sacrifica, se renuncia para fazer o bem, para transformar aquelas qualidades negativas em qualidades positivas, então o progresso está se fazendo, porque ele está lutando para se transformar, se tornar uma pessoa cada vez melhor, bem vista por Deus. E naquele em quem a ideia do mal não existe, o progresso já está feito. Então Kardec classifica em três: aquele que a ideia do mal existe, o progresso está para se fazer. Mas naquele em quem, apenas repetindo, e naquele em quem a ideia do mal existe, mas ele luta, se esforça para se melhorar e tirar esses defeitos, o progresso está se fazendo. Mostra boa vontade, então é uma planta que o Pai não vai arrancar, simbolicamente falando, dentro daquela frase do Evangelho de Jesus, que nós agora acabamos de mencionar. E naquele em quem a ideia do mal não existe mais, o progresso já está feito. Corroborando, confirmando aí a frase de Jesus. E então, o objetivo da religião espírita é o objetivo, deve ser, de todas as religiões cristãs, tornar o homem melhor, modificar o caráter do homem. E diz Allan Kardec aqui, nesta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando se tornar perfeito. Isso sugere que ninguém entra no reino de Deus com imperfeição. Ninguém entra no reino de Deus, nem conquista esse tesouro do céu, do paraíso, dentro de si, ainda cheio de orgulho, cheio de maldade, de malícia, cheio de ódio, de ressentimento, de mágoa, cheio de inveja, de despeito contra o próximo, cheio de maldade contra o próximo, de crueldade, cheio de egoísmo, cheio de orgulho, de arrogância. Essas qualidades do caráter não facilitam a entrada do homem no reino de Deus. Sugere esse comentário de Allan Kardec. Aí diz: logo toda religião, que não torna melhor espiritualmente, moralmente, o homem, ela não alcança o seu objetivo. Porque este é o objetivo, diria, prioritário da religião espírita, é tornar o homem melhor. Toda aquela em que o homem julgue poder, toda religião, em que o seguidor se julgue com poder para se apoiar para fazer o mal, essa religião é falsa, não é verdadeira e está muito distante, então, de Deus. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós indicamos aqui que o que toca a Deus, não é? E aproxima o homem de Deus, não são as aparências, mas o que está por dentro.
seriedade de espírito, sinceridade de espírito, não são coisas de aparência, porque Deus vê o nosso interior. E de maneira que nós, depois desse ligeiro comentário, que nós recorremos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que toda planta que, Jesus diz que toda planta que meu Pai não plantou será extirpada, será arrancada. Justamente são justamente na questão da mediunidade, que não produz, ou que o médium se desvia, e também na questão das aparências, porque virtudes para Deus é na prática e não apenas na aparência. E então nós, antes de terminar o nosso comentário, ou terminando o nosso comentário, nós vamos citar aqui, para o conhecimento de todos, que é um caso muito especial que nós vamos passar. É uma pequena história que tem por trás um ensinamento moral muito profundo, que diz que um senhor deixou uma herança de 17 camelos, 7 animais camelo, 17 animais camelo. E no testamento ele deixou que o filho mais velho ganharia a metade dos camelos, quer dizer, na fração, um meio, a metade dos 17 camelos. O segundo filho ganharia um terço, quer dizer, dos 17, ele ganharia um terço dentro da fração. E o filho mais novo ganharia um nono dos camelos. Mas só que no cálculo, quando descobriram eles três, aí essa fração, essas frações, elas são indivisíveis pelo número 17. Como vai dividir? Como? Aí complicou pelo testamento. E eles então começaram a discutir e entrar em malquerência e etc., coisa de família, eles três. Mas o filho mais novo tinha o costume, o hábito de fazer preces, de fazer orações. E então, na confusão, ele se afasta um pouco e faz uma prece a Deus, pedindo uma forma de resolver o problema. De repente aparece, passa pelo caminho, um negociante de camelo com quase 100 cabeças de camelo, um rebanho de camelo. E então ele perguntou aos jovens, aos três filhos, qual o problema, e eles contaram. Ele disse, então eu vou dar um camelo a vocês, vou fazer a doação para completar um rebanho de 18 camelos. E deu o camelo. E foi feita a divisão. Na divisão ficou tudo mais fácil. O primeiro filho ganhou 9 camelos, do Iver 9, 18. Tinha 18 camelos, ele tirou os 9 camelos e botou no curral. O segundo filho que tinha um terço, 3 vezes 6, 18, ele ganhou 6 camelos e botou no curral. E o filho mais novo, que era acostumado a fazer a prece, ganhou apenas 2 camelos, do Iver 9, 18. E na soma, 9 e 6, 15 e 2, 17. Deu certinho, mas sobrou um camelo, que foi o doado pelo negociante de camelo. Aí devolveram o camelo para o dono dos camelos, o negociante, e a conta foi resolvida, e os jovens voltaram como amigos, e não houve mais intriga nem inimizade. Então, nessa pequena história, que é um conto, nós vemos 2 pontos positivos. O valor da oração, o valor da prece, que o garoto fez a prece a Deus, pedindo uma forma de resolver o problema. E a solução veio logo em seguida com o vendedor de camelo. E pela parte do vendedor de camelo, houve outra virtude, a solidariedade. Quantas pessoas são solidárias aos problemas dos outros? Poucas. E ele então surgiu, mandado por Deus, chama-se a solidariedade, para resolver o problema. E o problema foi resolvido. Então nós temos aí, neste conto, 2 grandes pontos positivos.
o valor da oração, o valor da prece para resolver os problemas da vida da gente e mais a solidariedade do vendedor de camelo. E então nós encerramos o programa de hoje, encontro com o Espiritismo, e retornaremos com outro tema em nova oportunidade. Muita paz para todos.